caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Hoje o nosso programa Rádio Luz também está muito especial. O Colégio da Luz, professores, alunos e alunas prepararam uma linda homenagem para você, papai. Então fica aqui todo o nosso carinho e homenagem a todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. 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 Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, bom dia. Mais uma edição do nosso programa Rádio Luz. Também aquelas pessoas que quiserem acompanhá-lo pelo YouTube, no Colégio da Luz Oficial, estaremos lá. E esse programa, inclusive, fica gravado para que quem quiser revê-los mais tarde. Hoje nós estamos aqui com a visita de Franciele Rangel, que é assessora de relacionamento do nosso sistema de ensino amplia, e Francisco Moreira Júnior, que é o coordenador pedagógico. Hoje a gente vai ter uma conversa bem para que vocês possam ficar mais inteirados dessa parceria que nós temos do Colégio da Luz há 8 anos com o sistema de ensino. A gente poderia começar com quem? Com Francisco, explicando um pouquinho houve uma pequena mudança, né, de nome. Ele vai dar uma explicação a respeito da passagem Eleva, Amplia. Perfeito. Bom, primeiro, bom dia a todos, a todas. Importante a gente contar um pouquinho dessa transição que está acontecendo agora em 2023, porque a gente carregou o nome Eleva, né? A gente fazia parte do grupo Eleva
durante muito tempo, né? Desde 2015, quando a plataforma iniciou, e mesmo antes, quando o Grupo Eleva nasceu, a gente fazia essa correlação, né? Então havia as escolas próprias e havia o sistema de ensino que andavam lado a lado no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de todos os nossos alunos. Agora, em 2021, ocorreu uma mudança, né, que foi a mudança da compra do sistema de ensino Eleva pela Somos Educação, né? E nessa mudança, a Somos ela fez a proposta, né, e adquiriu os direitos sobre o sistema de ensino, né? Portanto, o Grupo Eleva não faz parte da Somos hoje. E, em função disso, como a Somos comprou os direitos do sistema de ensino Eleva, o sistema de ensino Eleva tinha um período para sofrer uma mudança de nome, mas é exclusivamente uma mudança de nome. Por quê? Porque todo o grupo pedagógico, relacionamento, editorial, ou seja, todo o escopo de trabalho que envolvia a produção do material didático foi para Somos, né? Então, assim, não houve nenhum tipo de mudança no caráter pedagógico ou artístico ou editorial da produção do material. O que houve de mudança foi exclusivamente, o que está havendo de mudança, na verdade, porque essa mudança está acontecendo agora este ano, foi apenas o nome da marca. Então, a marca deixa de ser Eleva, porque a marca Eleva não pertence ao Grupo Somos, e ocorre essa mudança para Amplia, né, que é a marca que a gente lançou na Bet Educar em maio agora, e a gente tem absoluta certeza que essa marca vai se consolidar, já está consolidada no mercado de educação sem nenhuma dúvida. Maravilha. Uma mudança que vem para ampliar, né? E a gente eu acho que o material já vem com a nova marquinha lá embaixo, a logomarca lá embaixo, né? Mas é uma mudança meramente de nome, e a gente continua com a mesma parceria, e prova disso é a presença de Franciele aqui, que é a assessora do Amplia. E aí podia até contar qual é o papel de uma assessoria no sistema de ensino, as suas visitas ao colégio. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, né? Tendo esse papo legal aqui com o Samuel, com o Colégio da Luz, que é grande referência para a gente lá internamente também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do qual é o meu papel aqui com a escola, como é esse acompanhamento, né? Eu faço hoje esse papel de relacionamento. Eu tenho esse contato diário com o Samuel e com toda a equipe da Luz. Então, eu estou sempre acompanhando tanto pedagogicamente, quanto com questão de material. Então, o meu papel hoje é esse, tá? Tá acompanhando, tá trazendo os resultados, vendo se está funcionando com o material, se precisa de algum acompanhamento. A gente agenda momentos pedagógicos com o Francisco, como por exemplo. Então, hoje o nosso papel é esse, de estar fazendo esse acompanhamento dia a dia com a escola. E, inclusive, né, é importante deixar bem claro aqui que o Colégio da Luz é muita referência para a gente internamente, até porque são muitos anos de parceria e a gente tem o Colégio da Luz como ícone lá internamente para a gente. Que bom, que bom, que bom. E essa parceria vem funcionando, é uma parceria que nos agrada muito, é uma parceria que nos dá confiança para manter esse trabalho de excelência que a gente vem mantendo. E uma das digamos assim, atividades que Franciele atua junto ao colégio, a gente trazer pessoas para bem melhor preparar os nossos professores. E hoje teve uma palestra, o tema foi qual, Francisco? Enriquecendo práticas pedagógicas. Enriquecendo práticas pedagógicas. Isso acontece porque a gente sempre está na busca de melhorar ainda mais o trabalho pedagógico dos nossos professores. Poderia falar um pouquinho dessa palestra que houve hoje? Na verdade, não só dessa palestra que houve hoje, dessa conversa, né, desse bate-papo que a gente teve hoje, muito produtivo com os professores, mas falar sobre o processo de formação continuada de professores que a gente busca oferecer para as escolas que trabalham com o nosso material. A gente sabe, era uma coisa que a gente estava conversando aqui anteriormente, a gente sabe que hoje o processo educacional ele sofreu uma alteração muito significativa, né? Não só porque constantemente a educação sofre
alterações e modernizações, mas também porque hoje, especialmente esse público que a gente encontra no século XXI, é um público bastante diferente de públicos que, né, atuavam dentro das escolas como aluno na nossa época, por exemplo, né, na década de 80, 70, 90. Ou seja, um público que lida com a internet da maneira que essas crianças e adolescentes lidam, eles acabam desenvolvendo processos de conhecimento que nem sempre são da maneira mais adequada aplicados em sala de aula ou no dia a dia dessas crianças. Então, assim, entre essas formações, qual é o objetivo fundamental delas? É tornar o professor cada vez mais preparado para lidar com um modelo educacional, um processo de ensino-aprendizagem que efetivamente crie no aluno aquilo que a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador da educação básica no Brasil, crie aquilo que a gente chama na base de habilidade e competência no aluno. Por que habilidade e competência? A gente estava falando aqui que não é uma coisa trivial para quem não é da educação, né? E para quem não é da educação, a gente explica um pouquinho melhor isso. O que são as habilidades e competências? Na verdade, a competência, segundo a base, é aquilo que torna um aluno capaz de resolver problemas. Ou seja, independente da área em que a gente esteja atuando ou independente do setor que a gente esteja pensando, eu preciso desenvolver no meu aluno as competências necessárias para que ele saiba lidar com problemas e dificuldades que ele vai enfrentar no dia a dia e que ele consiga superar de maneira criativa, tendo domínio socioemocional daquilo que ele está fazendo, tendo domínio técnico daquilo que ele está fazendo, que ele consiga superar essas dificuldades diante dessa formação que a gente oferece para ele. Porém, a gente tem um grande gap na educação agora, nesse início de século XXI, que nem é tão início assim, mas nesse início do século XXI, que é o quê? Nós temos, na grande maioria, professores que acabaram não sendo formados dentro de um modelo educacional que exija o desenvolvimento de habilidades e competências. Basta a gente perceber que quando a gente era aluno, né, na nossa época, a gente provavelmente vai se lembrar de um modelo de escola bastante conteudista, né? E aí a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: será que um modelo conteudista de escola ele é suficiente para dar conta do desenvolvimento amplo do meu filho ou do meu aluno? Não, né? Por quê? Quantas vezes a gente conhece pessoas absolutamente capazes do ponto de vista técnico e que são absolutamente incapazes, por exemplo, do ponto de vista emocional. Então, se eu não desenvolvo, por exemplo, habilidades socioemocionais no meu aluno, eu provavelmente estou entregando para a sociedade, entregando para o mundo do trabalho, entregando, enfim, para a vida adulta, alguém que não é absolutamente competente em várias áreas, né? De repente ele é muito bom tecnicamente, mas não é bom em outros aspectos que são fundamentais no dia a dia dele. Então, quando a gente faz essas formações de professores, o que a gente busca é modernizar a educação e mostrar estratégias que permitam que não só a gente trabalhe o conteúdo, porque sim, o conteúdo é importante, mas que para além do conteúdo a gente consiga dar uma formação mais ampla e mais completa para esse aluno, envolvendo, como eu disse, habilidades e competências, ou seja, essas capacidades, esses saberes que permitem a esses alunos resolverem problemas dos mais variados. Eu imagino o seguinte, o aluno ele vai ter uma aula de matemática, ele vai aprender regra de 3. Ele pode resolver um exercício na prova e acertar a regra de 3. O que a gente propõe, o material propõe, é ele saber na vida, no dia a dia, em que e como aplicar aquela regra de 3. Não basta ele saber matematicamente resolver o problema, ele tem que saber por que ele está estudando aquilo.
E pegando esse gancho, Francisco, o material Eleva, ele prepara o aluno para saber aonde é que ele vai, aquele conteúdo que ele está estudando, aonde é que ele vai aplicar e como ele vai aplicar? Sim, perfeitamente. Então, nessas formações, um assunto que é absolutamente recorrente, né, nas nossas formações é como o material pode oferecer ferramentas para o professor que facilitem a vida do professor nesse sentido, né? Não só no sentido de contextualizar aquilo que vai ser falado, porque é uma das marcas do material, a contextualização, a gente tentar mostrar para o aluno em cada capítulo, em cada assunto que vai ser abordado, como aquilo se relaciona com a vida cotidiana dele, mas para além da contextualização, a gente oferecer ferramentas que permitam ao professor, em paralelo ao desenvolvimento dos conteúdos, a gente conseguir trabalhar também o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, enfim, os pais que conhecem o material, que olham o material dos filhos, eles vão poder ver, por exemplo, que você tem um capítulo, e aí você abordou um conteúdo qualquer, era Vargas, você abordou aquele conteúdo. Mas o professor, para além de querer, para além de ter como objetivo de aprendizagem naquele capítulo o desenvolvimento de certos conceitos que envolvem a Era Vargas, eu estou falando de Era Vargas porque eu sou professor de história, né? Então, eu ia falar isso. Eu fico mais confortável com esses exemplos. Puxou a sardinha para o seu lado. Exatamente. Então, além do professor trabalhar de maneira mais aprofundada o conteúdo que envolve a Era Vargas, e de novo, isso para a gente não é pouco importante, é importante sim, em paralelo a isso a gente precisa oferecer ferramentas para esse mesmo professor para que ele tenha, por exemplo, como trabalhar interpretação de texto em associação à Era Vargas, né? Por quê? Porque uma coisa que é muito importante da gente entender na educação moderna, existem informações, inclusive dentro desse assunto, Era Vargas, que eventualmente o aluno lá na frente não vai usar. Mas desenvolvimento de habilidade e competência, sempre, qualquer um de nós vai ter que usar, né? Você pode chegar para um aluno e falar assim, você lembra o que é o plano Cohen? E ele vai falar, não lembro. E isso não vai fazer dele menos competente se ele, de repente, for engenheiro. Agora, experimenta falar para um aluno que é engenheiro, você sabe interpretar um texto? E se ele disser não, ele é menos competente no que ele faz, sem saber interpretar texto, sem saber interpretar um gráfico, sem saber ler um mapa. Então, quer dizer, o desenvolvimento de habilidades, ele hoje, na educação moderna, ganha uma importância talvez maior, na minha opinião, do que a assimilação pura e simples de conteúdos. Então, ter o domínio do conteúdo é fundamental, mas saber aplicar aquilo que você desenvolveu, aquilo que você aprendeu, saber aonde aplicar, como aplicar, em que contexto aplicar, isso para a gente é o que torna a educação ampla e completa. Enormes mudanças, enormes mudanças. Na minha opinião, a primeira delas, sem dúvida, um modelo de desconstrução do conteudismo que era bastante evidente em tempos anteriores, em tempos atrás. Isso é um modelo. Isso se dá, inclusive, muito por orientação da própria neurociência. Por quê? Hoje, com o advento da internet, a gente tem um aluno que tem acesso a conteúdos de forma muito facilitada. E na medida em que ele tem esses conteúdos, o acesso aos conteúdos de maneira muito facilitada, esse aluno é um aluno que se torna menos afeito a conteudismos, né? Por quê? Porque ele sabe que ele pode buscar aquilo ali. Então, se eu chego na sala colocando no... Vou dar agora um exemplo de professor de matemática para não ficar achando que eu só falo de história. Se eu chegar na sala e colocar uma equação no quadro e começar a trabalhar matemática a partir de uma equação pura e simplesmente, sem contextualizar a razão pela qual eu estou trabalhando aquilo ali, é muito provável que o meu aluno perca o interesse ou diminua o interesse do meu aluno em relação àquele determinado tema, né? Agora, se eu chego na minha sala de aula e vou trabalhar função exponencial e eu explico o porquê do meu aluno entender de função exponencial, nem que seja para dizer para ele que a função exponencial vai ser capaz de fazer ele entender o nível de engajamento que ele tem na dancinha que ele faz no TikTok, nem que seja para isso. Mas se eu mostrar para ele que entender de função exponencial
tem uma aplicação prática na vida dele, cotidiana, isso muito provavelmente vai tornar esse meu aluno mais afeito a esse conteúdo. Então, as contextualizações são muito importantes e isso, naturalmente, diminui os conteudismos. Só para fechar, paralelo a isso, a gente tem o desenvolvimento das habilidades e competências, que eu falei aqui deles ainda há pouco, e para isso, o processo de uso de metodologias ativas, ele também se faz muito necessário, né? Por quê? Porque quando eu uso a metodologia ativa, eu coloco o aluno como centro do processo do seu próprio desenvolvimento, né? E eu não coloco o professor como protagonista central desse processo de desenvolvimento. Ou seja, a metodologia ativa, para também explicar para quem não é da área de educação, é aquela que exige do aluno uma ação ativa nesse processo. Então, por exemplo, se eu peço para o meu aluno sentar e me escutar falar, eu estou desenvolvendo uma metodologia passiva. Mas se eu peço para o meu aluno, a partir do momento que eu explico uma teoria para ele realizar um experimento que comprove aquela teoria que eu acabei de explicar, eu estou executando uma metodologia que é ativa. Eu estou colocando ele no processo central do seu próprio desenvolvimento. E aí a gente tem um monte de coisas da neurociência para falar, o próprio uso de circuitos atencionais, que o Daniel Kahneman chama de circuito 2, né, de circuito não automatizado, enfim, tem uma série de coisas que a gente também trabalha com os professores para envelopar tudo isso, para tentar dar a maior credibilidade possível para essas formações que a gente faz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Meu nome é Benjamin, eu sou do Infantil 4. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz. Seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra, uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta! Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós.
é onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem insegurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Eu, como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esses bombardeios nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your dad is here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful,
beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, estamos de volta pela Rádio Constelação, o programa Rádio Luz, também transmitido no YouTube, no canal do Colégio da Luz. O canal é Colégio da Luz Oficial. Estamos aqui com o Francisco, estamos aqui com o Franciele. Outro tema bem interessante, Francisco, que é recorrente sempre aqui no colégio, é a questão das notas, do boletim. O pai, ele quer sempre um boletim bem bonitinho, com as notinhas bem bacanas, que é bom. Mas me diga uma coisa, explique aqui para os nossos ouvintes. Avaliação, como é que a gente avalia o aluno? A gente avalia só pela nota? Existem outras formas de avaliar? A nota é a forma mais eficiente de avaliação? O que é que você acha? Bom, vamos lá. Tentando dar uma resposta mais completa possível. Falando da educação básica no Brasil, a gente ainda não conseguiu popularizar, vamos dizer assim, um modelo de avaliação que seja diferente desse que a gente usa convencionalmente nos colégios, né? Então, assim, se você parar para pensar, por exemplo, em uma escola da Ponte em Portugal, você vai ver que há modelos de avaliação ali que são muitas vezes definidos pelo próprio aluno, né? Mas não dá também para ser mais realista que o rei. A gente tem que fazer uma avaliação e a gente precisa, de alguma maneira, tornar palpável, tornar visualmente compreensível qual o nível de desenvolvimento daquele aluno, né? Matematicamente compreensível o nível de desenvolvimento daquele aluno. E para isso a avaliação acaba hoje ainda, as avaliações convencionais acabam hoje ainda sendo as mais utilizadas. Porém, ainda dentro daquilo que eu estou chamando aqui de avaliação convencional, e nisso eu estou me atendo a 3 tipos específicos de avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa, né? Dentro dessas avaliações chamadas convencionais, eu acredito que a gente precise cada vez mais, dentro da sala de aula, fortalecer aquilo que a gente chama de avaliação diagnóstica, né? Porque essa avaliação diagnóstica é que vai dar ao professor e, consequentemente, para o aluno também, a noção, antes da prova acontecer, antes do simulado, da prova, do teste acontecer, a noção do quanto o aluno avançou, qual o nível de proficiência do aluno naquele determinado tema ou naqueles determinados temas que foram trabalhados ali naquela semana, naquele bimestre, naquele semestre, não importa. Então, as avaliações diagnósticas, elas são as mais importantes, até porque são elas que vão permitir redirecionamentos de rota. Então, assim, se eu tenho uma turma com a qual eu estou trabalhando e eu percebo nas avaliações diagnósticas que uma grande parte dessa turma não está desenvolvendo a contento aquelas expectativas de aprendizagem que eu desenhei no meu planejamento, a partir da avaliação diagnóstica eu tomo outros rumos, eu tomo outros caminhos que vão me permitir alcançar as minhas expectativas de aprendizagem, né? E aí a gente tem alguns recursos para isso. Inclusive, pessoal, aproveitando, né, que o Francisco tocou nesse ponto, hoje a gente tem a nossa plataforma, que é a Plural, que ela permite que a escola tenha acesso a esses relatórios. Tá? Então, a gente consegue ter acesso individualizado por aluno, por turma,
de como que está o desempenho dele em determinada disciplina, até porque para a gente ver o que a gente pode fazer, né, caso tenha alguma parte que esteja com desempenho não tão bom. Então, a gente tem esses recursos hoje disponíveis para os seus filhos, né, até para os pais também, para toda a equipe escolar, com esses relatórios, trazendo mais minuciosamente qual é a defasagem, o que ele está bem, o que ele não está tão bem, o que a gente consegue melhorar para a gente ter esse desempenho que o Francisco passou para a gente. Eu lembro, minha mãe, Detinha Diogo, como ela pensava na frente, né? Eu lembro que ela falava, eu não consigo entender. Eu acho que o aluno, depois da aula, o professor dá uma aula, logo em seguida, o professor tem que avaliar para ele saber se ela aprendeu aquela aula. Esperar 2 meses para fazer uma avaliação, tem que ser feita uma avaliação diária. Tanto que no boletim do Fundamental 2 tem uma das notas que compõe, um dos itens que compõe a nota é o AD, né, que é a atividade diária, que é justamente ali uma nota, digamos, qualitativa, onde o professor vai avaliando se o aluno fez. Então, na aula, o professor pede que o aluno faça uma apresentação, faça o exercício na hora, etc. E na medida que o aluno não vai fazendo, ele vai perdendo começa com 10 e vai perdendo. Então, mamãe já vislumbrava essa questão dessa avaliação diagnóstica há muito tempo atrás, que hoje a gente consegue com as nossas plataformas, não é? Que é importantíssimo, pais responsáveis pelos alunos, que exista o acompanhamento no sentido de fazer com que os alunos façam as atividades nas plataformas, porque é a partir daí que o colégio vai conseguir ter o diagnóstico e os relatórios para a gente bem planejar o ensino dos alunos. A gente vai ter a possibilidade, né? O professor também tem acesso de direcionar cada turma, cada série, onde o professor deve trabalhar aquele determinado tema. E agora, falei aqui da plataforma, mas aqui me levou a uma outra questão. E o próprio material, o físico, aquele caderno que o aluno está. Lá dentro tem outros recursos também para estimular o aprendizado, né? São aqueles boxezinhos. Você podia falar de algum deles? Claro. Antes de falar dos boxes, vale a pena a gente falar ainda da parte da avaliação, especialmente da avaliação diagnóstica, dentro do material, através de recursos analógicos, né? Porque a gente pensa muito no uso dos recursos tecnológicos, eles obviamente são importantes para a gente realizar o processo de avaliação diagnóstica dos nossos alunos, mas o material ele também é desenhado para que a gente tenha ferramentas para trabalhar essa avaliação diagnóstica no dia a dia da sala de aula. Dando um exemplo aqui bem prático disso. Quando você vai olhar o material do Fundamental Anos Finais, né, do que a gente antigamente chamava de Fundamental 2, você vai ver que no fim começa um capítulo, a gente tem a parte de contextualização, a gente tem a ficha metacognitiva ali, as expectativas de aprendizagem já disponibilizadas, e aí a gente começa o item 1. Quando a gente acaba de falar de um item, você tem algumas perguntas que fundamentalmente pretendem descobrir se o aluno dominou ou não dominou os conteúdos mais importantes que foram trabalhados naquele item. Então, aparece uma pergunta ou 2 perguntas, 3 perguntas no máximo, nunca mais do que isso, para a gente saber se aquele primeiro item daquele capítulo que foi trabalhado está sedimentado na cabeça do aluno do ponto de vista do conteúdo. Por que do ponto de vista do conteúdo? Porque quando você vai para o final do material, e aí também isso pode ser contemplado e compensado com os recursos digitais, ali você vai buscar mais do que propriamente a verificação de um conteúdo puro e simplesmente. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, eu acabei de trabalhar uma disciplina e fiz uma pergunta para o meu aluno naquele primeiro item. Eu percebo que ele dominou aquele item. Eu
né, pela resposta que ele me deu, que os alunos me deram, eu notei que eles dominaram aquela informação que é importante para eles. Ok. Quando eu chego lá nas atividades finais, eu faço a minha seleção de conteúdo. Bom, eu quero que ele faça a questão 1, a questão 2, a questão 5, a 8. Por quê? Porque cada uma dessas que eu selecionei para trabalhar com eles naquele momento vão me dar informações diagnósticas a respeito do que eu quero saber. E aí, aquela pergunta que apareceu lá no início da aula, no item 1, que ele respondeu corretamente, ela aparece aqui de novo. Só que ela aparece aqui de novo, porém agora demandando do aluno uma interpretação de texto. E aí ele erra. Quando ele erra nessa questão aqui, o que eu tenho que inferir? O que eu devo inferir dessa informação? Ele tem o conteúdo, mas o que falta para ele? A habilidade da interpretação de texto. Então eu não tenho que fazer uma revisão do conteúdo. Se eu fizer isso, eu vou perder tempo. Eu tenho que trabalhar interpretação de texto de maneira mais aprofundada com esse aluno. Entendeu? Então, analogicamente, com o uso do material didático, ele é desenhado dessa forma para que isso aconteça, a gente também tem possibilidades diversas de produção de análises diagnósticas. Para quê? Para que a gente faça as correções, como a Detinha Diogo falava, antes daqueles 2 meses finais ali, onde a gente vai fazer uma prova, um teste, um simulado. Eu tenho que corrigir o processo aqui, antes, no dia a dia da sala de aula, depois que eu acabo de fazer uma prova. Então, por isso que eu falo, a avaliação diagnóstica ela é sempre muito fundamental. Paralelo a isso, agora falando dos boxes, das sessões e vinhetas que aparecem no material, elas têm sempre a função de complementar o processo de desenvolvimento do aluno para além do conteúdo. Então, a função das sessões e vinhetas é exatamente essa. Por exemplo, eu quero tornar meu aluno, né, vou retomar uma entrevista, vou lembrar de uma entrevista aqui do Rubem Alves. O Rubem Alves, há bastante tempo atrás, se eu não me engano, ali por volta de 2000, ele dá uma entrevista na TV Cultura, e aí ele fala nessa entrevista que ele queria que os professores, antes de serem professores de matemática, de português, de história, de geografia, fossem professores de espanto. Ele usa essa expressão. E por que ele usa essa expressão? Porque ele fala assim, se a gente conseguir tornar o nosso aluno curioso, a gente andou 50% do caminho. Por quê? Porque as informações estão ali, né? A internet me dá a informação. Então, se eu conseguir fazer esse meu aluno ter curiosidades científicas das mais diversas, eu andei metade do caminho com o processo educacional dele. E quando a gente fala disso, a gente tem os boxes, as sessões e vinhetas, né? Inclusive para trabalhar isso. Então, por exemplo, o Acredite Se Quiser, o É Lógico, são ferramentas para a gente desenvolver, entre outras coisas, essa habilidade da curiosidade científica pelo aluno, né? Da busca da informação de maneira autônoma pelo aluno. Então, assim, as sessões e vinhetas, elas executam uma tarefa fundamental dentro do processo educacional. Beleza. A gente vai para um intervalo, mais um avisinho, um convite, né? Que é bem importante, que é o Family Day, vai acontecer no dia 20/8, vai ser aqui no Colégio da Luz, e vai em toda a comunidade do Colégio da Luz, né? A gente, no Dia das Mães, a gente não teve condição de fazer na época, a gente juntou agora Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí pode vir aluno. Muita brincadeira para aluno, muita diversão para pai, muita diversão para as mães, prêmios para os pais, prêmios para a mãe, e tudo indica aí uma churrasco maravilhoso lá de Esteúdo, dia 20/8. Não tem como a gente aparecer, não. Não, vocês estão convidadíssimos, 20/8. Vocês nem vão, vocês já ficam aqui direto, né? Não é? Mais um intervalozinho e já a gente volta. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.
O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem insegurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your dad is here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy.
before you cross the street. Take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful bye. 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 Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, estamos de volta na Rádio Constelação com o nosso programa Rádio Luz e também no YouTube, Colégio da Luz Oficial. Lembrando que lá no Colégio da Luz Oficial ficam os outros programas que nós fizemos, certo? Estão programas interessantíssimos, com informações maravilhosas, e é bom dar uma olhada lá. Eu vou fazer como os blogueiros, né? Curta e se inscreva e compartilhe, tá bom? Oi, pessoal, inclusive no mês de outubro estaremos aqui com o Colégio da Luz, trazendo, né, uma pessoa do nosso pedagógico para a gente conversar sobre esse tema, que é a questão do Enem, se vai ter alguma mudança, se tiver alguma mudança, como que a gente vai trabalhar em cima disso, qual a expectativa do aluno. Então, no mês de outubro, a gente estará aqui. Daí a importância de você matricular o filho num colégio onde tem realmente um sistema de ensino que esteja ao lado do colégio. Não é apenas a gente tem a nossa metodologia, a nossa filosofia de ensino, que já é conhecida não só em Guarabira, mas em toda a região. E, além disso, nós ainda temos todo esse apoio, essa assessoria da Amplia, né, que nos deixa muito bem informados, muito bem atualizados e, consequentemente, extraindo dos nossos alunos o melhor que eles podem dar para que tenham ótimos resultados, como vem tendo os alunos do Colégio da Luz. E só para uma pergunta que me veio agora. Vamos supor que se mantenha o Enem da forma que está. Nós temos alunos da primeira e da segunda série do ensino médio que estão cursando no novo ensino médio. Então, um pai deve se preocupar com esses alunos, porque eles estavam num processo de novo ensino médio, mas o Enem vai ser o mesmo que era antes. Aluno do Colégio da Luz precisa se preocupar, Francisco? Essa preocupação ela é legítima, né? Inclusive, uma das conversas que a gente tem tido com o nosso editorial é da manutenção da produção de um material que seja, digamos assim, mais convencional, que atenda, de repente, que dialogue um pouco melhor com o Enem do ano de 2023, que supostamente pode se manter para 2024. Essa é uma possibilidade que a gente aventa, sim, e exatamente por isso que a gente vai manter, para aqueles colégios que desejarem fazer uso de um material que não está, digamos assim, alinhado ao novo ensino médio, mas aí vai ser a escolha do colégio. O colégio pode fazer isso, de repente, até como um material complementar, porque, de novo, a lei está aí e até o momento não houve revogação da lei, né? Então, naturalmente, se não há revogação da lei do novo ensino médio, a gente não pode orientar e nenhum colégio pode utilizar um outro tipo de estrutura curricular que não atenda à legislação. Mas, de qualquer maneira, a gente mantém a produção desse material mais convencional para que
se o colégio quiser, ele pode pode fazer o uso desse material voltado mais para a formação do seu aluno em direção a uma aprovação no vestibular do Enem ou coisa do gênero. Então, aluno do Colégio da Luz, qualquer cenário, o aluno do Colégio da Luz estará muito bem preparado, munido das ferramentas do material didático que seja apropriado para o momento, né? Daí, volto a falar, a importância de se ter o aluno matriculado num colégio onde tem um sistema de ensino que caminha passo a passo com o colégio, um sistema de ensino que esteja antenado com as mudanças do cenário da educação brasileira, um sistema de ensino que esteja próximo ao colégio, dando todo o suporte e, inclusive, um material de qualidade. Tá certo? Para a gente finalizar aqui, lembrar, novamente, no dia 20, a partir das 8 horas aqui no Colégio da Luz, Family Day, vai ser espetacular, não é? As pulseiras que vão dar acesso, elas podem ser adquiridas na tesouraria do colégio. Queria agradecer e deixar o convite para chegar no dia 20 aqui, né? Aliás, vocês não estão convidados para o dia 20, vocês estão convidados para o dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, para todos os dias, porque é sempre muito bom recebê-los, tá certo? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado ao colégio, tanto a mim, quanto também aos professores e coordenadores. Tá bem? Obrigado, Francisco. Obrigado, Franci. E até uma próxima oportunidade. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. 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 O
O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar.